Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos das metas de leitura de livros de não ficção para o ano de 2023. Bem, nós já gravamos um vídeo com as metas de leitura para os livros de ficção. Se você não pôde olhar, eu recomendo que dê uma olhadinha lá, porque eu já comentei algumas coisas aqui e nesse vídeo eu vou dar só sequência. É interessante porque os 3 primeiros livros que eu pretendo ler de não ficção ainda são desdobramento do livro que eu estou escrevendo como sequência do meu mestrado. Fiz o mestrado, esse trabalho eu pretendo que se desdobre um livro, então eu li muitos e muitos livros depois disso. Nossa, só de fichamento já tem mais de 4.000 páginas selecionadas, mas ainda tem esses 3 livros que eu quero matar. Se Deus quiser, acabou. Depois desse eu não preciso ler mais nenhum, não. E o primeiro desses 3 é o Condição Pós-Moderna, do David Harvey. Na verdade é um livro que eu já até comecei. O David Harvey é um grande geógrafo, um dos maiores marxistas do nosso tempo histórico, e eu já li vários livros dele. Vou deixar, aliás, aqui no box de informações os trechos selecionados de todos esses autores que eu já pude ter contato. Inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre a obra do David Harvey, vou deixar aqui nos cards. Então assim, esse Condição Pós-Moderna é o primeiro que vai ser a meta aqui de 2023, e essa vai ser cumprida de imediato. Assim, essa não demora muito tempo não. Pode até demorar um pouquinho para sair um vídeo, porque eu tenho alguns aqui acumulados ainda, mas a leitura dele vai ser com certeza a primeira, pretendo terminar no mais tardar na primeira semana aqui de 2023. Outro livro que compõe aqui esse término de estudo é o Globalização e as Consequências Humanas, do Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman, eu li 2 livros dele alguns anos atrás, mas recentemente eu li o Modernidade Líquida e agora estou aqui com esse livro sobre globalização. Então, um grande sociólogo do nosso tempo histórico, sociólogo até pop, né? Tem muitos memes aí sobre ele e tal. Então, assim, e esse é um livro curtinho, também pretendo terminar aqui no mês de janeiro ainda. O terceiro e último livro aqui é O Brasil Privatizado, do Aloysio Biondi, um grande jornalista brasileiro que fez um estudo, sabe, pormenorizado, uma análise bem detalhada dos múltiplos crimes, da enorme dilapidação do patrimônio público que ocorreu durante o processo de privatizações ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso. E é interessante porque esse livro, de certa maneira, ele já está até um pouco defasado, um pouco anacrônico, porque esse mesmo processo, essa mesma depredação ocorreu durante o mandato de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, quando essas desgraças ocuparam o governo do Brasil. Eu gravo esse vídeo aqui em 1º de janeiro e, graças a Deus, esse pesadelo está acabando hoje. Outro livro que eu vou dar cabo esse ano, que na verdade eu já até comecei, é o do Padre Antônio Vieira, Essencial. Eu já queria ler os sermões do Padre Antônio Vieira há muitos anos e finalmente encontrei uma edição assim que eu tive confiança, porque ela foi organizada pelo Alfredo Bozzi, que foi um dos maiores críticos literários da história do Brasil. Então assim, você tem que saber quais sermões você vai ler, né? Como são muitos e muitos sermões, você tem que fazer uma seleção, e ainda que essa seleção ela vai ser bastante extensa, né? Esse livro aqui tem 760 páginas. Então você vê que é uma seleção ainda bastante grande. O Alfredo Bozzi é um grande conhecedor de literatura e eu estou no meio dessa leitura, né? Porque você pode ler os sermões de maneira aleatória, né? Não precisa ser bem uma sequência. Então assim, ao longo do ano de 2023 eu vou dar cabo desse livro de teologia também. Outro livro que eu pretendo ler, talvez dá para ver aqui na pontinha, é A Destruição da Razão, do Jorge Lukács. É um livro muito grande, de um autor muito grande também, né? O Jorge Lukács, eu já tive contato com História e Consciência de Classe, é um livro enorme, né? Um dos mais importantes livros de filosofia do século XX, desde que é um dos maiores filósofos do século XX. E eu já tratei aqui um pouquinho no vídeo sobre o livro Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, vou deixar aqui nos cards, que é um livro sobre essa obra do Theodor Adorno. Eu fiz ali uma pequena análise crítica sobre a Escola de Frankfurt, das minhas divergências, que não são pequenas, e nesse livro do Lukács, vamos dizer assim, eu espero encontrar aquela que é propriamente a minha opinião, né? Eu já vi a opinião que eu não concordo, e agora eu quero ver com uma que eu acho que eu tenha mais apreço, assim, né? Porque a Escola de Frankfurt, eles entendiam que o nazismo ele era uma espécie de hipertrofia da razão, né? A razão nas suas últimas consequências, e faziam, portanto, uma defesa enorme do Nietzsche. Enquanto que o Jorge Lukács, ele faz uma crítica do Nietzsche e vai entender o nazismo como, na verdade, a expressão do irracionalismo. E isso eu tenho muito mais concordância do que com a opinião da Escola de Frankfurt e seus grandes, é preciso dizer, filósofos e teóricos que lá escreveram. Agora, indo aqui para autores brasileiros, um dos grandes sociólogos brasileiros, que foi o Gilberto Freire, ele escreveu, né, vários livros. O mais famoso deles é o Casagrande Senzala, que é uma polêmica enorme ali com o movimento negro, né, porque ele defende a ideia da democracia racial, e de fato essa é uma ideia bastante superada, bastante anacrônica, bastante equivocada. Entretanto, esse livro, né, o Casagrande Senzala, é um livro maravilhoso, é um livro estupendo, muito bem escrito, tem muitas e muitas ideias, não é só essa, né? Para quem não teve acesso a essa obra, eu recomendo demais. E ele escreveu, não é bem uma trilogia assim, eles podem ser lidos separadamente, mas tem um evolver de conhecimento. E o primeiro é o Casagrande Senzala e o segundo é o Sobrados e Mucambos. Então esse Sobrados e Mucambos eu pretendo ler esse ano. Outro livro de um grande autor brasileiro que eu pretendo ler esse ano é o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Eu já tive a oportunidade de ler o Celso Furtado, o livro Brasil, uma Constituição Interrompida, mas o seu Magnus Opum é esse, Formação Econômica do Brasil, que aliás é um dos livros chamados formadores do Brasil, né? E por que formadores? Foram aqueles livros que grandes intelectuais brasileiros, sabe, com aquela análise muito detalhada, muito refinada, com muito conhecimento de causa, sabe, com muita familiaridade, eles
escreveram para que a gente pudesse entender o nosso povo, a nossa gente, o nosso desenvolvimento, aquilo que é o nosso país. Então são vários e vários livros muito interessantes, muito importantes para a formação intelectual de qualquer brasileiro. E quais são esses livros? Por exemplo, Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal. Aliás, o nome deles é Livros Formadores, justamente porque sempre tem o título, a palavra formação no meio do título, né? Então, do Celso Furtado é Formação Econômica do Brasil. Esse tem subtítulo desse do Gilberto Freire, que eu já tinha citado inclusive aqui. Existe o Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, grande historiador marxista. Existe o livro Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, do Raimundo Faoro, foi presidente da OAB, nos áureos tempos da OAB, né? Nossa tragédia que é hoje. Por fim, eu recomendo aquele que para mim é o melhor deles, que é O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, do Darcy Ribeiro. Esse, de fato, é um livro, olha, que não dá para não ler. Esse é um livro, é quase uma obrigação moral, intelectual e tudo mais que você puder imaginar. É um livro estupendo, já comentei vários vídeos aqui sobre ele aqui no canal. Não existe livro sobre ele, porque eu já o havia lido quando criei o canal, mas eu recomendo demais mesmo. É um livro imprescindível. E esse ano eu pretendo ler um desses livros formadores, reitero, que é esse do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Outros livros de grandes autores brasileiros, de dois grandes sociólogos, um é o Sérgio Buarque de Holanda. Eu já tive a oportunidade de ler o Raiz do Brasil dele. Aliás, foi até interessante, né? Porque ele está lá no blog, né? Lá pelo ano de 2007 eu inseri, mas na verdade quando eu li o Raiz do Brasil, eu não tinha um blog ainda. Eu criei um blog em agosto de 2007 e eu tinha anotado algumas partes ali que eu gostei do livro. E aí depois que eu tinha criado o blog, eu falei, então vou jogar essas partes aqui, mas não era bem assim tão sistemático como nos dias de hoje, né? Que eu leio, anoto bastante e tal. Então assim, tá lá no blog, mas não foi é uma data meio errática, né? Não é uma data tão precisa de leitura e postagem. E o livro que eu pretendo ler dele é o Visão do Paraíso. E a leitura se dá porque uma vez eu vi uma entrevista do Antônio Cândido, ele comentando que o livro favorito da filha dele, que é uma historiadora, era o Visão do Paraíso. É um livro que conta ali quando os europeus chegavam aqui nas terras aqui da América, todas aquelas fábulas, todas aquelas ideias, sabe, heróicas ou fantasmagóricas, que ele imaginava aquilo que encontraria aqui. Então é justamente esse choque de realidade que eles têm ao chegar, aquilo que eles esperavam, aquilo que eles encontravam. O livro trata mais ou menos disso. E eu tenho uma ideia de fazer um livro também de ficção, depois que eu terminar esse de não ficção, eu acho que isso vai poder me ajudar de certa maneira. Outro livro de um grande sociólogo brasileiro, acho que aliás esse é o maior sociólogo brasileiro de todos os tempos, que é o Florestan Fernandes. Deixo aqui embaixo também alguns trechos selecionados de livros dele. Realmente é um autor estupendo. E o livro que eu pretendo ler esse ano talvez seja o seu Magnus Opum, que é A Revolução Burguesa no Brasil. É um grande autor, um grande intelectual, muito respeitado, com rigor teórico, sabe, com erudição. Um autor fenomenal, Florestan Fernandes, e esse ano eu pretendo dar cabo dessa obra dele. Agora, voltando a autores estrangeiros, o próximo livro que eu pretendo ler é Nos Ombros dos Gigantes, de Humberto Eco. E esse título se dá, né, Nos Ombros dos Gigantes, por causa de uma frase muito famosa do Isaac Newton, né, que ele afirmava o seguinte: se eu vi mais longe, foi porque eu estava sob o ombro de gigantes, né? Ou seja, se ele pôde desenvolver a sua teoria, a sua grande elaboração teórica no campo da física, né, foi porque outras personalidades, outros pensadores anteriores a ele, né, outros cientistas, puderam, né, contribuir para que ele chegasse naquele grau que ele propriamente atingiu. E o Humberto Eco, então, pega essa análise, né, e vai escrever sobre os mais variados temas, é um conjunto de artigos esse livro, né. É interessante porque o Humberto Eco, ele é um autor muito completo, né, ele ficou mundialmente famoso por causa do livro O Nome da Rosa, e ele era um grande medievalista, inclusive já li livros sobre história medieval organizado por ele, né. Aliás, é um livro meio confuso, porque ele não foi lançado aqui no Brasil, foi lançado numa editora em Portugal, então de vez em quando ele aparece lá para comprar no Kindle e de vez em quando não. Então assim, se quem quiser a chance de comprar é dessa editora lá em Portugal, e acaba saindo um pouquinho caro, porque você paga meio que em euro, assim, né? Você paga em real, mas um equivalente de euro. E é um livro muito interessante, eu já li vários e vários romances dele, não só O Nome da Rosa é muito interessante, eu recomendo bastante também o Baldolino, deixo trechos selecionados dessas obras que eu pude ler aqui embaixo também, e eu tenho vários livros aqui no Humberto Eco, tratando dos mais variados temas. Ele era um grande, né, um estupendo intelectual. Esse ano eu pretendo ler esse, né, Nos Ombros dos Gigantes, mas nos próximos anos ele vai ter uma filhinha para ir dando cabo desse grande autor, desse grande italiano. Um livro que eu pretendo ler esse ano também é O Tristes Trópicos, do Claude Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss é um francês que teve uma história, inclusive, bastante próxima aqui do Brasil, né, trabalhou aqui na USP, foi um dos fundadores ali de um curso ali na USP, e ele contribuiu bastante aqui para a antropologia brasileira. Esse é um dos seus livros mais famosos, mas assim, na área de antropologia, acontece isso também, como eu citei no livro de ficção na área de quadrinhos, acontece isso também quando eu vou ler sobre psicanálise. Eu me lembro aqui um pouquinho, sabe, daquele provérbio chinês que diz que é preciso cruzar o rio sentindo as pedras sob os pés, né? Ou seja, você vai tateando ali, vai devagarzinho, para você não ir para uma área que você pode acabar se afogando, né? Porque a área de antropologia, eu já li alguns livros sobre o assunto, mas não é uma área que eu entenda tanto. Então, assim, eu vou bem devagar, inclusive sem uma capacidade de crítica, assim, para inclusive poder discordar do autor. Na verdade, eu vou ler e propriamente vou ter que apenas assimilar, apenas conhecer e entender
pensamento dele, sem poder fazer uma análise teórica mais bem elaborada. Como eventualmente eu consigo fazer aqui, quem pôde ver, por exemplo, o livro Paideia, A Formação do Homem Grego, que aliás é um dos meus livros favoritos. Se der aqui, eu vou deixar aqui nos cards. Você vai ver que eu vou fazer a análise do livro e vou fazer a crítica. No livro de antropologia eu tenho que ir mais devagar, tenho que ir com o freio de mão puxado. Eu tenho alguns livros de histórias de guerras aqui, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, algumas, por exemplo, especificamente sobre SS, algumas coisas. Já li vários livros sobre o assunto, por exemplo, A Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm, vai explicar as causas, motivações ali da Primeira Guerra Mundial. Já tem vídeo aqui no canal sobre o livro Quem Ajudou a Hitler, conta uma história muito interessante também, é um livro muito importante aqui, vou deixar aqui nos cards. Entretanto, eu gostaria assim, de ter uma leitura mais sistemática sobre esse período histórico, então eu tenho vários livros aqui sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, e esse livro que eu pretendo ler esse ano é da Margaret Macmillan, sobre a Primeira Guerra Mundial, e aí eu devo fazer isso, né? Leio um sobre a Primeira Guerra Mundial, no ano seguinte sobre a Segunda, depois volto à Primeira. É um tema que eu pretendo conhecer de maneira um tanto mais específica. A gente está tendo alguns fogos aqui, como eu disse, né? Hoje é a posse do Lula, está ocorrendo a posse do Lula agora, então esse barulho aí é por conta disso, de toda maneira não me desagrada não, né? Eu tenho várias biografias aqui também, e eu, para falar a verdade, estou um pouquinho atrasado com as biografias. Eu tenho, digamos assim, certa desconfiança com as biografias, né? Porque às vezes os seus autores compreendem que, vamos dizer assim, o mundo fosse uma espécie de império das vontades, né? Como se fosse só a vontade de A ou de B que estivesse fazendo as coisas acontecerem, né? Eu já falei aqui que eu ia deixar no box de informações os trechos de livro do Florestan Fernandes. Eu recomendo bastante a leitura dos trechos selecionados do livro Marx, Engels, Lenin, A História em Processo, que vai mostrar que esse tipo de visão ela é muito equivocada, ela é muito errática, né? Tem um limite muito forte, né? Já comentei um pouquinho sobre isso também no livro Introdução ao Fascismo, do Leandro Conde. Se couber, eu vou deixar aqui nos cards, se não tiver aqui, estará aqui no box de informações de toda maneira. Então, assim, eu tenho certo limite, vai devagar com essa questão de biografia e tal, porque os biógrafos, às vezes, eles acabam delirando um pouco, né? Eles acabam exagerando na importância daquilo que a vontade de uma pessoa faz. Eles acabam ignorando a importância das forças históricas, das classes sociais, na forma como elas guiam o mundo, na forma como elas conduzem o mundo, né? Então, assim, a despeito dessa divergência, eu gosto de ler, já li algumas biografias, vou deixar trechos selecionados de alguns aqui, por exemplo, a do Nikolai Bukharin, uma biografia brilhante, escrita pelo Stephen Cohen, mas a que eu pretendo ler esse ano é do Jean-Jacques Rousseau. Na verdade, é uma autobiografia chamada As Confissões, se remete a outra biografia, né, que é a biografia chamada Confissões, do Santo Agostinho, que eu já pude ler e deixo os trechos selecionados aqui embaixo também. E o Jean-Jacques Rousseau é, assim, um estupendo filósofo, né? Eu recomendo demais os livros dele, livros como Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, ou O Contrato Social. Aliás, o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, eu pretendo até reler, já até recomprei o livro, porque sabe, assim, é uma obra fenomenal. E eu pretendo ler ali um pouco sobre sua trajetória, a forma como ele mesmo se observava, né? Porque o Jean-Jacques Rousseau, ele era um filósofo brilhante, mas ele não era particularmente uma pessoa muito fácil, não. E eu já disse aqui no vídeo, né, que eu estou escrevendo um livro como desdobramento do meu mestrado, que é um livro de não ficção, mas eu também pretendo ler um livro de ficção, e por conta disso tenho lido alguns livros de história. Se couber, eu vou deixar os cards de história aqui, ou seja, todos os livros de uma vez. Tem vários livros sobre a Antiguidade, sobre a Idade Média, e esse ano eu pretendo ler 2 livros sobre a Idade Média. Um, o Jacques Legoff, já está aqui no canal também, e esse livro desse ano vai ser o Heróis e Maravilhas da Idade Média, e o outro eu ainda não pude ler, o Mark Bloch, outro grande historiador, outro grande medievalista, que vai ser o A Sociedade Feudal. Não pretendo ler esses livros na sequência, mas pretendo que eles sejam lidos assim ao longo do ano, aí, um aqui mais para o início, outro lá para o final. Agora, voltando a autores brasileiros, um dos maiores clássicos da história da literatura brasileira, Os Sertões, do Euclides da Cunha, né? Vai contar ali a história de Canudos, e é um livro que eu pretendo passar esse ano. Eu demorei a encontrar uma edição que me agradasse, e o Clube de Literatura Clássica acabou lançando algum tempinho atrás, eu comprei, então esse ano eu pretendo dar cabo dessa obra. Outro livro que ganhou certa notoriedade é da Lila Schwartz e da Heloísa Starling, foi o Brasil, uma biografia, é um livro bastante completo, bastante grande, e vamos dizer assim, eu até tenho uma curiosidade para saber se ele está no nível desses livros formadores que eu citei aqui no início do vídeo. Vai ser uma boa comparação para saber se a Academia Brasileira consegue chegar a esse nível de outrora. Eu sei que a comparação é um pouquinho cruel, é realmente até dolorido, mas eu vou fazer com esse fito, né, para saber se ele, de fato ele fez aí a biografia do Brasil, né, ou se a biografia do Brasil continua sendo, como eu acho que aliás é, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Eu citei aqui no início do vídeo, né, que eu queria ler os sermões do Padre Antônio Vieira, e acabei encontrando um livro que tinha a seleção feita pelo Alfredo Bozzi. E o Alfredo Bozzi é um dos maiores críticos literários brasileiros, e eu tenho vários livros aqui, né, de teoria da literatura. A teoria da literatura tem aquela questão assim, né, às vezes eu me lembro assim, como a comida, né? Olha, não sei dizer que é um molho de não sei o que é, sabe, com aquele rúcula, o que tá utilizando, sabe, o orégano feito lá nas conchichinas. Não, eu sei comer. Se tá bom, eu sei dizer que tá bom, né? Então, assim, quando eu vou para literatura, eu fico com receio de você acabar se aprofundando demais e se desconectar desse aspecto, vamos dizer assim, mais puro, mais inocente da literatura, né? Por outro lado, assim, também ficar completamente leigo sobre o assunto, eu não acho legal, assim. Então, eu acho interessante
interessante esse meio termo, né? Conhecer do assunto de maneira, vamos dizer assim, com aquela vivacidade do leitor e também com algum embasamento teórico mais fundamentado por trás, assim, fazer uma mescla mais razoável, fazer uma relação dialética bem interessante aí. E o Alfredo Bós é um dos maiores críticos literários, como eu já disse, tem vários livros aqui de história da literatura, do Otto Maria Carpo, do Terry Eagleton, etc. E esse do Alfredo Bós eu pretendo dar cabo esse ano. Por fim, outro grande autor brasileiro foi o Vitor Nunes Leal. Ele tem um livro clássico chamado Coronelismo, Enxada e Voto. É um livro, assim, vamos dizer assim, a obra-prima sobre esse período do coronelismo, do voto de Cabresto. O Vitor Nunes Leal, aliás, foi ministro do STF aqui no Brasil. Infelizmente, de quando do golpe militar, os militares expulsaram vários ministros do STF, inclusive ele, né? Até porque não dava para ficar um grande intelectual, né, no poder no meio do regime militar, né? Os brutamontes da época acabaram expulsando esse tipo de qualidade, né, do governo, só ficou escumalha mesmo. Então esse livro do Vitor Nunes Leal é muito famoso também, muito conhecido, e eu pretendo dar cabo esse ano, que reitero, um clássico da sociologia brasileira. E agora aqui vem os livros que, vamos dizer assim, eu não tenho certeza se eu vou conseguir ler, não. É uma ideia, né? Vamos dizer assim, é um plano um pouquinho mais difuso, né? Um pouquinho mais etéreo, né? Vamos ver se eu vou conseguir lê-los. O livro que eu pretendo ler é A História da Arte, do Ernest Gombrich. E esse livro tem até uma história engraçada aqui em casa, porque uma vez eu comprei um conjunto de coisas para minha esposa e dentre eles, acho que era aniversário, Natal, não me lembro bem, e foi esse livro, A História da Arte. E eu tinha lido muito bem sobre ele, né, e eu percebi que ela não gostou muito, ela não curtiu o presente, né? E minha esposa, além de professora doutora, ela é pintora também. Então, eu fiquei, poxa, meio decepcionado. Falei, caramba, achei que ela ia curtir muito e tal. Até que um dia eu comentando com ela, assim, pô, parece que não gostou muito. Ela realmente, poxa, os livros de arte, eles são tão bonitos, né? Tem alguns, ela tem, na verdade, vários aqui de livro de arte. E esse é a capa, ela reclamou, né? Parece uma capa de PowerPoint, pô, que livro feio. Eu falei, mas olha, o conteúdo dele é muito elogiado, dá uma chance, né? Que eu acho que você vai gostar. Ela ficou ali, sabe, com a má vontade, mas quando pegou o livro ela adorou. Mas até hoje ela reclama da capa, né? Que a capa desmotivou. E realmente, né? Há tantos e tantos livros tão belíssimos, né? Porque eles pegam quadros diversos, põem na capa e a capa fica muito bonita. E aí colocaram uma capa muito feia nesse livro. De qualquer maneira, a parte de dentro, né? Que é a parte que importa, é muito interessante. Então eu pretendo ler o livro A História da Arte, do Ernest Gombrich, esse ano. E além disso, eu tenho um plano de ler um livro de astronomia. Aliás, vocês devem conseguir ver aqui, essa abazinha aqui é só de astronomia. Já é um tema que me interessa, eu já li alguns livros sobre o assunto e eu não sei qual, né? Então, assim, eu tô falando assim, eu pretendo ler um livro de astronomia, depois eu pretendo tomar essa decisão ainda, não tá formado na minha mente, não. Tem vários grandes autores ali, vamos ver qual que eu vou dar prioridade. Existem também grandes autores que eu pretendo voltar a ler, autores que eu, né, já pude ler uma ou outra obra, mas eu ainda não sei qual obra deles, mas um deles é o Luiz da Câmara Cascudo, que é um grande folclorista brasileiro, talvez um dos maiores especialistas, não o maior especialista no folclore brasileiro. Os livros que eu tive a oportunidade de ler dele, que foi uma antologia do folclore brasileiro, são até 2 volumes, e o outro que foi Geografia dos Mitos Brasileiros, eu até gostei, assim, não foram meus livros favoritos, né? Eu já até li outros livros sobre o folclore brasileiro melhores, por exemplo, do Visconde de Taunay. Eu vou deixar aqui os 2 livros do Visconde de Taunay, ou Afonso de Taunay, aqui embaixo, aqui no box de informações. Aliás, são trechos bem legais de se ler, assim, particularmente o Monstros e Monstrengos. Olha, é um livro muito, muito delicioso, se você puder lê-lo aí, encontrar por aí, é um livro que você vai se divertir. E, mais de toda maneira, eu quero voltar, que é o Luiz da Câmara Cascudo, tem vários livros dele aqui, eu pretendo voltar esse ano a ele. Outro autor que eu pretendo voltar, mas ainda não escolhi propriamente qual é o livro, é o Domenico Lossurdo, um grande filósofo italiano. Eu já li 4 livros dele, o seu Magnus Opus é o Contra a História do Liberalismo, um livro muito, muito interessante. Se você ainda não leu, eu recomendo que leia, eu recomendo com vigor. E esse ano eu pretendo ler um livro dele, mas, enfim, está em aberto aqui. Ao longo do ano eu vou pensar melhor qual livro eu vou me debruçar. Eu pretendo ler também um da Patti Smith. A Patti Smith é uma grande cantora estadunidense, né, bastante famosa, fez um bom sucesso aí. Vou ver se eu deixo aqui embaixo, pelo menos um link aqui com uma música dela aí, que eu acho que vai ser legal de vocês poderem assistir. E ela começou a escrever já com uma idade bastante longeva. O primeiro livro dela foi o Só Garotos. Eu tenho 4 livros dela aqui já comprados, eu nem pude ler, já comprei quase, mas talvez até tenha colocado a carroça na frente dos burros aí. De toda maneira, eu pretendo ler um livro dela esse ano. Muito provavelmente vai ser o Só Garotos, mas ainda está em aberto e ainda posso mudar de opinião. Por fim, eu pretendo ler um livro do Muniz Bandeira, que foi um grande diplomata brasileiro, né, um cônsul, ele um professor universitário, um cara muito, mas muito conhecedor sobre política externa. Se vocês observarem ali, tem vários livros ali, aqueles calhamaços aqui da ponta aqui, que são de autoria dele. Eu também não sei qual propriamente, né, e tem esse desafio, né, que os livros dele são muito, muito grandes. Ele tinha uma familiaridade, sabe, um conhecimento de causa muito grande sobre o assunto, foi um grande erudito. Então eu pretendo começar, né, vamos dizer assim, já estou até em débito de nunca ter lido um livro do Muniz Bandeira. Então esse ano eu pretendo ler pelo menos um desse grande autor brasileiro.
Então, no total aqui foram 19 livros propriamente específicos que eu quero ler, 6 que eu tenho a ideia aqui do autor ou do tema para ler, e eu gostaria de saber se vocês já leram esses livros que eu já li aqui, se vocês têm outros planos, quais são eles, quais os livros que vocês pretendem ler, comentem à vontade aqui embaixo, vejam se vocês concordaram com essa lista, tem algo que vocês acham que poderia ficar um pouquinho melhor, tem a lista completa aqui dos livros que eu li, dá uma olhada lá e fala, acho que você está faltando aqui, está faltando acolá, comentem à vontade que essa lista, obviamente, ela pode ser mudada aqui ao longo do ano de 2023. Ela é um norte, né? Não é como dizem, é uma trilha, né? Não é um trilho. Dá para ali ter uma escarpazinha, dá para ali ter um desvio, não é uma coisa tão também sistemática assim. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!